Passemos agora à discussão dos aspectos radiológicos do sarcoma de Kaposi pulmonar. Este tumor foi descrito pela primeira vez em 1872 por um dermatologista húngaro chamado Moritz Kaposi. Ele está associado a infecções pelo herpes vírus humano 8. Outros dois tipos de tumores que estão associados a esse herpes vírus nos pacientes HIV positivos são a doença de Castleman e os linfomas não Hodgkin. Existe uma proliferação de células em fuso no tecido conjuntivo subepitelial, associado a uma displasia vascular e do endotélio linfático também. Esses tumores são classificados em 4 grupos. Um primeiro grupo, chamado de clássico, a doença é mais prevalente em pacientes do Mediterrâneo ou pacientes que tenham herança genética de famílias judias. Existe também uma outra forma de sarcoma de Kaposi, que eles chamam de forma endêmica ou africana. Um terceiro grupo que está ligado a pacientes que realizaram transplantes. E um quarto grupo, chamado de epidêmico, que está ligado à síndrome da imunodeficiência adquirida. Os fatores predisponentes na SIDA, além da infecção pelo herpes vírus humano 8, baixos níveis também de CD4, isto é, graus acentuados de imunodepressão, favorecem o aparecimento do sarcoma de Kaposi. Os achados radiológicos, eles são muito típicos da doença no pulmão. A gente encontra nódulos com contornos irregulares. Podem haver também consolidações perilares, que a literatura chama com aspecto em chama, isto é, eles têm aqueles contornos bem irregulares e se irradiam do hilo em direção à periferia do pulmão. Formação de massas, formação de consolidações no próprio parênquima, opacidades em vidro fosco. Algumas vezes pode haver o aspecto de pavimentação em mosaico, que é encontrado em outras doenças, também no sarcoma de Kaposi, presença de comprometimento no interstício axial, nódulos nas fissuras, pequenos nódulos também nas fissuras também pode estar associado ao sarcoma de Kaposi, linfonodomegalias e derrame pleural. Então são todos achados encontrados neste tipo de doença. Aqui nós vemos uma imagem de microscopia, mostrando ali nas cabeças de seta a infiltração da parede do septo interlobular por essas células em fuso que proliferam nessa região e o interior do alvéolo se mostrando também preenchido parcialmente. Essa é uma radiografia de tórax em PA e perfil. Esse é um aspecto bem típico do sarcoma de Kaposi. Observem que ele cursa com essas consolidações perilares, em que há o comprometimento da bainha peribroncovascular mais central. E isso é o que tem aquele aspecto em chama que a literatura comenta, né? Essa irradiação dessa consolidação em direção ao restante do parênquima do pulmão mais periférico. A tomografia computadorizada desse caso mostrando espessamentos de septos em diversas regiões. A presença de nódulos, são nódulos com contornos irregulares, em geral nódulos que têm mais ou menos 2 centímetros, 1 a 2 centímetros de diâmetro. O comprometimento dessas regiões perilares por essas consolidações em chama, com aspecto em chama, opacidades em vidro fosco, também pode ser encontrado, e o comprometimento, olha, do interstício peribroncovascular, do interstício axial. Notem como toda essa área em torno dos brônquios, que se encontra até com a parede meio espessada, ela se encontra infiltrada pela doença, pelo sarcoma de Kaposi. Uma outra característica da doença do sarcoma de Kaposi é o comprometimento preferencial das metades inferiores de ambos os pulmões.
Então, a gente nota a presença de consolidações aqui, predominantemente nas regiões mais inferiores. A tomografia com a TC de tórax mostrando a parte superior com aspecto mais polpado, notando-se apenas algumas opacidades em vidro fosco, e a parte mais inferior, aqueles nódulos característicos com contornos irregulares, também aspecto em chama, e aquelas consolidações, olha, perilares, que se estendem em direção à periferia, isto é, elas se estendem do hilo em direção à periferia. Derrame pleural, que também é um achado que pode estar associado ao sarcoma de Kaposi. Esse é um outro caso em que havia menos comprometimento por consolidações, tinha-se apenas opacidades em vidro fosco, com aspecto meio residual, possivelmente de outro tipo de doença, alguma outra infecção associada ao sarcoma de Kaposi. Em geral, esses pacientes têm níveis de CD4 bastante baixos. E o que chama atenção, a presença de alguns nódulos, né, nódulos esparsos, não é um achado predominante, e o comprometimento, olha, da bainha periobroncovascular. Isso é uma coisa que acontece nesse tipo de doença. É interessante observar que o advento da terapia antirretroviral, que prolongou, né, e diminuiu a quantidade de infecções oportunistas e tumores dos pacientes HIV positivos, trouxe um benefício muito grande para esses doentes, porque reduziu consideravelmente a prevalência do sarcoma de Kaposi e do linfoma não Hodgkin nos pacientes HIV positivos. Mas eles podem também desenvolver uma reação imunológica exacerbada que a literatura denomina de síndrome de restituição, isto é, a partir do momento que eles começam a terapia antirretroviral, antígenos de natureza infecciosa ou não infecciosa, eles podem causar uma reação imunológica exacerbada e que acentua de forma paradoxal os aspectos de infecções oportunistas ou de tumores como o sarcoma de Kaposi. Então, eventualmente, o doente ele pode exacerbar uma lesão pré-clínica, que muitas vezes nem é percebida, consequente ao sarcoma de Kaposi, ou então ele pode piorar um tumor que já existisse em virtude dessa reação imunológica exacerbada. Os achados radiológicos eles são semelhantes àqueles encontrados no sarcoma de Kaposi tradicional, não ligado à síndrome de restituição. No entanto, são mais frequentes derrames pleurais e linfonodomegalias nas síndromes de restituição. Aqui nós temos um exemplo da literatura mostrando radiografias em 3 tempos. Era um paciente HIV positivo que havia começado o tratamento antirretroviral. Na primeira radiografia a gente nota apenas uma acentuação da trama intersticial nos terços inferiores de ambos os pulmões. Progride, olha, para essas estrias grosseiras, essas consolidações perilares, que são muito típicas do sarcoma de Kaposi, e no terceiro tempo a gente nota que as consolidações ficam mais extensas, tanto nas regiões perilares como também em outras partes dos pulmões. Então isso é um aspecto de uma síndrome de restituição, um paciente que desenvolveu uma exacerbação do sarcoma de Kaposi. Aqui um outro exemplo de uma síndrome de restituição, também com uma exacerbação importante após um período de 20 dias. Nota que inicialmente, no início da terapia, o paciente apresentava apenas alguns espessamentos de septos interlobulares, dando esse aspecto meio reticulado, alguns nódulos no parênquima do pulmão. Mas 20 dias depois, em consequência da reação imunológica da síndrome de restituição, observe como ele faz um derrame pleural volumoso, associado a consolidações bastante extensas na região do lobo inferior, como também do lobo médio. Esse é um outro exemplo de uma síndrome de restituição de um paciente que acabou fazendo uma exacerbação de um sarcoma de Kaposi. Em resumo, esses sarcomas estão associados ao herpes vírus humano 8,
assim como os linfomas de Hodgkin e a doença de Kesselman. As lesões pulmonares, no seu aparecimento, frequentemente se associam a lesões também do compartimento mucocutâneo. Então, em geral, o paciente que desenvolve sarcoma de Kaposi pulmonar, ele já tem alguma lesão visível ao exame físico em mucosa ou em região de pele. Os achados radiológicos característicos da doença, aquelas consolidações perilares, comprometimento do interstício axial, isto é, da bainha peribroncovascular. Então a gente nota um espessamento em torno de brônquios e de vasos, presença de nódulos com tamanhos variados, mas em geral são nódulos pequenos, com contornos irregulares, espessamento daqueles septos interlobulares, presença de pequenas nodulações adjacentes às fissuras, pavimentação em mosaico é um achado ocasional também, e a presença de linfonodomegalias e derrame pleural, que é mais comum, mais frequente nas síndromes de restituição. A terapia antirretroviral no paciente HIV positivo trouxe um benefício muito grande de redução da prevalência desses tumores e, eventualmente, eles aparecem de forma exacerbada quando você tem a síndrome de reconstituição. Muito obrigado.